Sejam bem-vindos a mais um podcast Fala Comandante, de número 103. E este é de alto nível, uma pessoa extremamente inteligente, empática, técnica na sua área de atuação, é realmente um ser extraordinário. Muito obrigado à Aspra, a melhor associação de policiais e bombeiros militares do Brasil, a Delvita e também a Odonto System, por fazerem parte desse projeto que já perdura aí 2 anos. E gratidão a você que nos assiste aí no nosso YouTube. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar, mas principalmente acionar o sininho para que você possa ser notificado com todos os outros podcasts que foram gravados com pessoas com histórias inspiradoras, incluindo a de hoje. Eu sou o Wendson Borges, mais conhecido como o Sargento Borges. E eu sou Edilson Teles, mais conhecido no mundo militar como Major Teles. E o nosso convidado de hoje, eu fiquei fã, tive uma conversa aqui antes de você chegar. Tinha um podcast antes do podcast. Sim, ele já me deu uma aula de direito aqui, de história, e eu fiquei fãzaço. Ele é advogado militante na área do direito militar, por um acaso, advogado do corpo jurídico da Aspra, né? Ingressou na Aspra em 20 de junho de 2011 e é esse personagem que com certeza vai ser um bate-papo muito bacana aqui. Felipe Dávila. Só uma retificação, Major Teles. Ele atua na área militar, mas ele dá aula em todas as áreas do direito, viu? O pessoal do civil pede aula a ele, criminal, administrativo, o homem é bom. Doutor Felipe Dávila, além de tudo, um amigo que eu tenho, muito obrigado por tudo que você desenvolve a favor de nós que fazemos parte da família Aspra. E eu gostaria, inicialmente, que você se apresentasse como gostaria de ser apresentado. Eu sou Felipe Dávila, filho do João e da Maria do Carmo, marido da Shélida e pai do João Felipe. E também sou advogado. Então, essa é a pessoa que vos fala na luta pelos direitos das pessoas incansavelmente, por vocação. Felipe, que você é um exímio advogado que faz um trabalho com maestria, reconhecido por todos nós, não só da Aspra, mas em outros campos do direito, né, do alto escalão, da base, todo mundo lhe enxerga como um cara que é resolvedor de problema. Na área jurídica, chama o Felipe, que muitas vezes em 2 minutos ele resolve ali com uma mensagem, acabou. É um ofício, é uma peça, é um mandado de segurança, é um mandado de junção, o homem aí é rápido e desenrolado. E Felipe, onde surgiu o Felipe Dávila, né? Qual é a origem dele? Ele é de Fortaleza? Se é de Fortaleza, de qual é o bairro? Como foi a infância? Resgate um pouco da sua origem, da sua... Antes do advogado Felipe Dávila. Aquele menino, o menino Felipe, como se originou? Agora, só assim, um comentário rápido. Eu olho pro Felipe, eu não consigo imaginar o Felipe danado, né? Aquele menino danisco de rua, de jogar pedra, Não, sempre, ele é aquele cara todo... Eu sempre tive muita energia, pelo contrário. É. O direito foi que me poliu dessa maneira. Mas antes você é diferente. Mas eu imagino o menino Felipe com óculos desse tamanho aqui, com a cara no livro. Eu sempre, Um nerd, né? eu sempre fui bem, assim... Gostava de fazer minhas estripulias, usando uma palavra até antiga, né? Mas, assim, de fato, eu sou de Fortaleza, nasci e cresci no Antônio Bezerra, no bairro Antônio Bezerra. Por acaso está lá de novo. É. Há um tempo, né? Voltei para lá depois que meu pai teve um problema de saúde. Eu já tinha saído aos 20 e poucos anos, 21, 22 anos,
já antes de me formar, pouco tempo antes de formar, eu já estava trabalhando, já me virava, e eu achei que eu já deveria guiar meus próprios passos sem causar trabalho mais para meu pai e para minha mãe, a quem eu acho que tiveram uma formação, me deram uma formação moral, tiveram um amor tão grande que eu só consigo ter gratidão por eles. Então, minha infância foi bairro Antônio Bezerra, um bairro periférico de Fortaleza, não tão periférico, mas periférico, em que a minha infância e a minha adolescência e começo de juventude foi vivenciando com as pessoas do bairro, andando de bicicleta, não havia esse medo que nós temos hoje das determinadas violências, né? Então, eu sim era muito. Tenho muitas cicatrizes no meu corpo da minha infância, porque eu caía, me cortava, e era. É sério. Eu tenho uma que já é na testa. Essa daqui, você já vê logo, ela denuncia. Tem outra Eu nunca tinha aqui. prestado atenção. Isto. É mesmo, Isto é uma rapaz. cicatriz, isso. Eu sempre fui muito ativo, muito ativo. Agora, eu também tinha muita, assim, eu gostava muito, tinha muita curiosidade. Como eu tinha muita curiosidade e eu tive uma infância e uma adolescência que os meus pais puderam me proporcionar uma qualidade de ensino aliada a uma formação religiosa, eu sempre gostei muito de ler. Acabei lendo muita coisa na vida. E, mas sim, fui um menino, um rapaz, um jovem que viveu na periferia da cidade, né? E fiz minha vida. Fui lutar porque minha vocação, eu pensava, ou eu vou ser padre, ou eu vou Pensou ser em ser advogado. padre? Pensei em ser padre. Então tinha essas duas saídas, esses dois caminhos. Eu, Naquela até época. uma determinada idade da minha vida, havia convites, muitos convites, para que eu ingressasse no seminário. Então você, quando era novo, não era namorador demais, porque Era de menos. para o cara ser direcionado a poder ser padre, Mas você Mas não era não tão era, sem Mas onde vergonha estudou? assim. Fundamental e médio? Oi? Onde estudou isso? No Colégio 7 de Setembro, aqui no centro de Fortaleza. Eu falei que é outro nível, rapaz. Então, tive uma boa formação. O Colégio 7 de Setembro me deu realmente uma base de ensino muito boa. Tive professores excelentes que deram esse, digamos assim, rumo e norte. Então, não fui padre, não, mas pensei em ser. Pensou. Pensei em Qual era a ser. idade, mais ou menos, que estava conjecturando essa possibilidade? 14, 15 anos. Porque você entra no Rapaz, seminário eu vou ali. dizer, é a fase que o cara tá com Os na hormônios. flor da meu amigo Ave Maria, 14, 15 anos, você tá. Não podia ver uma mesa dessa, já tava batendo. E o cara tava pensando em ser padre. Você é diferente mesmo. Eu viu, era filho? envolvido, nessa idade, para ser mais preciso, nessa idade eu estava ingressando no EJC, que era o Encontro de Jovens com Cristo, que se fazia nessa base de idade de 14 para 15 anos. Isto eu já vinha da vejo igreja, por de conta coroinha, da né? formação, os pais, a igreja, Isso, tudo. Então, todo aquele clima era favorável. me era favorável. Mas o EJC, que era o Encontro de Jovens com Cristo, que eu participei dele dos meus 14, 15 anos até quase eu sair da faculdade, aos 22, 23 anos, participei muito ativamente, e no EJC eu descobri que não seria a minha vocação ser padre. Eu não tinha a vocação de ser padre, porque a gente percebe e sente uma voz interior que fala conosco. E dentro do EJC, as pessoas me diziam, você tem que ser advogado. Mas você tem o perfil de advogado. Por que você não vai querer ser argumentador? E aí, eu sempre fui, quando eu era criança, por volta assim, de uns 12 para 13 anos de idade, eu liderei uma revolução lá no 7 de setembro. Juntei todos os alunos da série que eu estava, que era equivalente à quinta ou sexta série, porque nós tínhamos um problema no 7 de setembro. Qual era o problema? As salas, comumente, os ventiladores ficavam um defeito, demorava para
resolver, consertar. O tempo era difícil, nós estamos falando da década de 90, né? Mas pagava, era pago, né? Era pago. Particular. E aí eu juntei um líder de 6 turmas do Fala, meu Deus do do ano. céu. Juntei, fiz um abaixo-assinado e fui falar com o professor Edilson Brasil Soares. Eu sozinho, Tinha quantos anos? 13 anos de idade. Nessa época, aliás, em tudo que a liderança se propõe a fazer, que se sobrepõe à normalidade e existe uma hierarquia onde você tem que alcançar aquela pessoa num patamar maior, quando você olha para trás, você normalmente está sozinho. Já passei várias vezes Eu por sei momentos disso. iguais a esse. E aí, o pessoal só vai falar com o professor Edilson. O professor Edilson era o filho do professor Edilson, na verdade, né? O Edilson Brasil Soares Filho. Ele era o diretor da escola. E um professor meu de português Dono, disse né? assim, ele disse assim, olha, ele tem resposta para tudo. Eu disse, tudo bem, eu calculei. Eu tenho pergunta para tudo, então que ele me responda. Então, houve essa parte na minha vida e eu fui 12, 13 anos. 12 para 13 anos de idade, fui líder de grupos de sala, do 7 de setembro, líder de projeto científico, coisas outras mais lá. Mas sempre desde então me veio à mente que eu tinha o dom, talvez seja essa a melhor palavra, para fazer o que eu faço hoje, que é ser advogado. É tanto que eu nunca fiz nenhum concurso público. Eu sempre só advoguei. Porque é algo que preenche o meu ser de alegria. Porque eu sei que, pelo menos até agora, as vidas que eu toquei foram modificadas. Pelo meu trabalho, pela permissão de Deus e por eu ter me dedicado a isso. Então, um outro dia, ali no restaurante da Zena, eu fui almoçar só, às vezes nos corre-corre da Quase gente, você não anda lá, né? quase eu não ando na Zena. E eu almoçando lá na Zena rápido, porque eu tinha que sair para um audience da controladoria, o associado me esperava aqui, aquela coisa que é sempre corrida, porque muita gente me procura. E aí, eu almoçando aqui, de repente uma pessoa chegou na minha mesa e disse, doutor Felipe, eu disse, pois não? Eu disse, tô aqui para lhe agradecer. Eu digo, amigo, me perdoe, eu não me recordo. Ele disse, no ano de 2012, o senhor me defendeu num conselho de disciplina e conseguiu me absolver. Eu me aposentei da polícia, mas nunca me esqueço que foi o senhor que salvou meu emprego. Olha só. Aquilo me tocou o coração, Muito porque gratificante. eu não lembrava de quem era. O meu desespero era não lembrar o nome dele, mas ele sabia quem eu era. De uma Ele me certa- viu em 2012, 13 anos atrás, ele podia ter esquecido. De uma certa forma, Uma amacia quase- o ego, né? Você ouvir um agradecimento tão. Eu não diria o ego, eu diria um afago na alma, que reconforta para a gente saber que está na missão certa. Faz sentido para a vida. Faz sentido. É porque quando você faz o que ama e você verdadeiramente enxerga propósito no que você faz, porque vai além de dinheiro, vai além de poder. Quando você fala que advogar é sua missão, você se identifica desde muito tempo, e a gente avaliando, por mais que exista uma mácula, né, na advocacia, a gente tem que ser sincero com relação a essa questão, mas se formos avaliar na área jurídica, o juiz, ele julga, então ele tem que ser isento, ele não ajuda ninguém, ele só está ali para fazer o julgamento. O promotor, ele só vai acusar, né, ele vai denunciar, então ele vai sempre ter um lado, e o advogado, por mais que esteja do outro lado, ele está na defesa do direito, da liberdade, do emprego. Então, ele muda, de fato, a vida daquela pessoa em determinado momento. Seja no aspecto financeiro, seja na sua própria liberdade, seja a garantia do emprego, seja onde for. Então, é uma profissão que merece o nosso respeito, principalmente quando tem profissionais igual o Felipe Dávila, que se dedica
E, como eu falei anteriormente, é técnico, porque tem, de fato, conhecimento, mas também ele sempre demonstra muito empatia, que é muito difícil na profissão. Borges, quando eu fui sair advogado, como a gente costuma dizer, Qual foi a época que você decidiu ser advogado? Porque você, até 14, 15 anos, estava pensando em ser padre, aí em determinado momento você não é mais, não é esse caminho, é outro caminho. Qual foi o foi, caminho? foi a Qual foi partir o do segundo ano, quando eu tinha, portanto, 16 16 anos. anos? No segundo ano, eu conversei com meu pai, com a minha mãe. Papai tinha muita vontade de ter um filho médico. Nós somos em 4. E aí ele me perguntou: você tenta aí medicina? Eu disse: pai, eu acho que não sei se é isso. Vamos deixar mais para frente? Aí, no deixar mais para frente, uma vez ele conversou comigo: você vai ser advogado? Eu disse, vou. Pois tem 4 coisas que você tem que observar na vida. Diga, papai. Não pode roubar, não pode matar, não pode ofender e não pode desrespeitar. Se você seguir esses 4 passos, você não vai cair na vida. E essas são existem as virtudes cardeais, né? Essas são as virtudes que meu pai me passou, me instilou, colocou dentro da minha alma e diz: segue aqui. Com muita sabedoria, né? Realmente, ele colocou no caminho. Ele me colocou justamente porque ele sabia dessa pecha que existe na advocacia. Existe, e a gente sabe que existe. Mas eu me propus moralmente a suportar o ônus disso e a me deixar ser provado como quem purga o ouro para separar os metais menos preciosos do ouro em si. E eu acho que esse processo histórico revela com o tempo, você sai um nome, como o Borges está dizendo. Presidente, eu tenho a alegria de saber que o senhor nos vê nessa condição. E eu sinto que muitas pessoas também me veem nessa condição de capacidade técnica. E aí foram muitas, muitas e muitas noites de estudo, realmente. Não foram poucas. Até porque, na área do direito militar, especificamente, praticamente não existe formação, digamos, universitária. Pouquíssimas são as pós-graduações que existem no país e, via de regra, elas são voltadas para o direito militar do Exército, Marinha e Aeronáutica, que não contempla as realidades daqui. Então, daí que também há uma dificuldade maior em ser. Você tem que ser autodidata. Praticamente eu tive que ser autodidata no que se refere ao direito militar estadual. Porque nós não temos. Mas vamos lá. Você concluiu o ensino médio Entrei na faculdade de Direito da UFC. Já direto. da UFC. Já. Numa época que Tinha não quantos anos? existia 18. ainda 17 eu passei no vestibular com 17 e me matriculei com 18. ainda não UFC. existia o Enem. Já existiu o Já Enem. existiu o Enem? Naquela Naquela época, a Qual foi prova o do ano? Enem, 2003. A prova do Enem eram 63 questões, não é como essa prova de hoje. Né? É Ó, 63 Jorge, só aquela questões. cajuna aí. Em homenagem ao Felipe Dávila, pela primeira vez, né, vamos Sensacional. ter uma bebida além da água, né? Então aqui a cajuína pura, cajuína Mariano, do meu amigo associado que nos fornece aqui prata. Depois que vocês beberem suas águas, poderão degustar dessa cajuína. Também. Então, eu, naquela época, já tinha o Enem também. Era o Enem e a prova do UFC, o vestibular. Só que o Enem não era como é hoje, né? Eram 63 questões. E ele era feito um pouco anterior ao período que ele é hoje. Ele é atualmente agora novembro, né? Ele antes era por volta ali de agosto. E foi muito bom, porque, pelo menos para mim, né? Porque na época das 63 questões eu tinha feito 57. Errei poucas.
Fechou. E eu fiquei mais tranquilo quando eu fiz a prova do Enem, por quê? Porque eu tinha ali, daquela nota, eu tinha condição de ficar ou para medicina ou para o direito. Aí veio a oração. Aí vem um pedaço da vida, da história da gente, que é onde Deus entra nas questões. Aí eu rezei. Pedi, rezava para Deus me dizer o que fazer. Porque eu tinha, agosto daquele ano, a nota para escolher. Porque a média para medicina era 55, 54 questões. Quem estava mais ou menos baseado, né? E para direito era 53, 52. Eu tinha mais do que a média para as duas áreas. Em termos de. Então a escolha foi do coração mesmo. Aí foi a escolha mesmo, aquela, eu vou dizer, do Espírito Santo. Que eu orei e pedi a Deus, o que é que vai ser? Vai ser isso. Papai disse, é isso mesmo? Eu disse, é, papai, é o que o Espírito está soprando. Então eu me sinto muito realizado por ter feito direito. E ter feito direito, faculdade, e tive um privilégio muito grande e tenho muita gratidão por ter podido estudar na Universidade Federal do Ceará. Eu tive professores de gabarito elevadíssimo e que me fizeram ter que mergulhar ainda mais nas leituras, porque até para conversar com professores, como professores do quilate do Raimundo Bezerra Falcão, professor filósofo de gabarito extremamente elevado, você tinha que ler, porque se você não lê, você não entendia o que você ia conversar com aquele cidadão. Então, de uma certa forma, estudar na UFC me potencializou a ler mais do que talvez eu tivesse que ler em uma outra universidade, para eu entender e para eu dialogar com aqueles professores, porque eu gostava de perguntar, né? Gostava de saber, entender, buscar a raiz das questões para a gente chegar no ponto e sair com a solução encaminhada, né? Aí daí nasce essa pessoa que sou eu, e eu me formei. Minha OAB foi em janeiro de 2010, eu tinha 23 anos. Comecei a advogar logo, assim que eu recebi a OAB, já tinha processo para eu cuidar. E pouquinho tempo depois, quando foi em 2011, o nosso presidente Cabo Sabino me convidou para trabalhar aqui na Aspra. Conheceu ele aonde? Como foi? Esse link aí. Esse link veio através do Pedro de Freitas. Pedro de Freitas. Rapaz, só nos podcasts que a gente começa a saber das coisas aqui da associação. Engraçado. Tá vendo? Eu não sabia desses detalhes. Pedro de Freitas conhecia o meu nome porque a minha irmã, Tatiana Dávila, que também é advogada, trabalhou com ele lá na Associação Beneficente do Idoso. E na época, o Sabino estava precisando ampliar o corpo jurídico, contratar advogados. Ele disse: ó, tem um rapaz ali. O rapaz ali era eu. E Sabino me contratou. Em 2011. 2011. E tem Na um época fato. que eu entrei oficialmente na associação também, 2011. Foi ao mesmo tempo, a gente tem o mesmo tempo de casa. Já andou defendendo o pessoal dos movimentos paranistas da vida, A gente. né? Ixi, já entrou na época boa, viu? A gente já pegou um bom bocado de histórias aí, se a gente Abacaxi for grande contar. para resolver. Nossa, foram muitas coisas. Agora, logo que eu entrei, já teve um teste logo de a prova de fogo. Logo no começo, assim que eu entrei, o Sabino tinha acabado de criar o plantão jurídico. E aconteceu um fato muito relevante, que tinha uma dupla de policiais, aí eu não vou citar o nome por ética. Aconteceu, esse fato foi numa sexta-feira. Uma dupla de policiais tirando serviço, eles se desentenderam. Brigaram, um deu um empurrão, uma coisa do tipo assim. E o supervisor de policiamento da capital foi até onde eles estavam e deu voz de prisão nos dois. Isso era por volta de 4h30 da tarde, por aí assim. Aí chegou aqui e o Sabino me ligou: Felipe, tem 2 policiais que estão presos. Por entrar em vias de fato lá, e o comandante deu voz de prisão neles. Isso foi mesmo.
Tu vai lá? Eu digo, vamos lá. Vamos enfrentar. Associados dois ou são. Todos dois associados. Meu Deus do céu. Aí, isso, veja bem, eu tinha acabado de entrar na casa. Acho que isso não tinha nem 3 meses, não. Foi assim, eu entrei em junho, isso foi em agosto. Tinha acabado de acontecer. Aí eu tive que pensar, e pensar muito, pensar rápido e agir. O que que eu fiz? Eu falei com o oficial responsável, eu digo, o senhor já comunicou que os policiais estão presos? Já. Me dê aqui a cópia. Peguei, voltei aqui nesta série aqui, dessa associação, que eles estavam aqui no quinto. E aqui mesmo eu fiz o que o Borges está dizendo. Eu fiz uma petição de urgência urgentíssima. Porque um dos dois policiais que estava preso ia fazer no dia seguinte a prova da Polícia Civil. Caramba. E Isso era a aí, prova que eu fiz. exatamente, foi nesse período aí. Essa prova desse ano. Nesse dia desse fato curioso que ocorreu, ele olhou assim para mim e disse, doutor, se eu perder essa prova, vou perder minha chance de mudar. Eu digo, eu vou fazer o meu melhor. Fiz uma petição em tempo recorde, na época era em papel, peguei o carro e fui para o Fórum Clóvis Bevilacqua, porque o plantão começava às 6 da noite. Peticionei. Fui para o setor de distribuição e falei com o chefe. Eu disse, quem é o promotor do dia e quem é o juiz? Aí era uma promotora. Mas o telefone dela. Doutora, assim, assim, assado. Eu estou precisando, o rapaz vai fazer prova amanhã. Se ele não for solto hoje, isso é uma besteira, não precisa necessidade disso. Se eu estou no aniversário, doutor, se eu levo o oficial de justiça aqui no meu carro até onde a senhora estiver. O senhor vem antes? Vou. Peguei o oficial de justiça dentro do carro, fui até onde ela estava lá. Ela olhou lá, pegou no verso, para o processo era físico, era assim, papel. Ela fez uma cota ministerial, de acordo com o pedido, né? Alvará. Nós voltamos para o fórum, Cláudio Bevilacqua, já por volta de 10 da noite. Aí, e agora? Quem é o juiz plantonista? Tem que ter a decisão do juiz. O juiz tinha acabado de sair do fórum. Ele tinha ficado até alguns minutos antes da gente sair. Quando parecia que estava tudo perdido, o oficial disse, eu vou ligar para ele, doutor. Peraí. Aí ligou. Aí, por sinal, o juiz morava próximo do Clóvis Bevilacqua. Lá vamos nós com o processo também. Na porta do juiz, o oficial de justiça desceu, fiquei do lado de fora. Eu acho que eu estava na época com um Classic. Foi lá com um Classiczinho do lado de fora, aguardando. O oficial de justiça veio, doutor, o homem mandou soltar. Eu digo, pois vamos fazer o mandato. Voltei com o oficial de justiça por fora. Foi feita a confecção do expediente. E antes da meia-noite, daquele mesmo dia, eu estive aqui no 5º Batalhão com o oficial de justiça e entreguei para o oficial de dia, que não acreditou que... Eu disse, não, está aqui o oficial de justiça. Os rapazes estão soltos, o juiz mandou soltar. E eu lembro muito nitidamente desse dia, porque fica gravado na memória as lágrimas que vieram dos dois que foram soltos naquele mesmo dia. Deve ter ficado amigo depois dessa. Não só amigos ficaram, porque posteriormente me procuraram, como o Praça passou na prova da Polícia Civil e hoje seguiu a vida dele. Quer dizer, quando essa história que eu estou contando, o Sabino ficou bastante feliz por aquele resultado, mas foi de uma dificuldade extrema, só que eu sempre tive na vida assim, a gente tem que ter fé. E persistência, né? Insistir, pedir, pede até dar. Pede até dar. Uma hora sai. Sabendo fazer, fazendo de acordo com o que a lei prevê e usando todos os mecanismos que estão à sua disposição. Judiciais e extrajudiciais. É que a gente consegue os resultados. É as questões de alto nível, Major. O senhor não vai entender agora, não. Depois eu explico, rapaz. Depois eu explico. E aí, doutor? Esse início foi bastante desafiador, mas mostrou o seu talento, a sua garra, a sua determinação, a sua fé. E
foi iniciado esse trabalho, não só com a Aspro, mas, obviamente, a sua experiência vai além da própria entidade, vai além da, da área jurídica militar, mas traga fatos que tenha tanta relevância quanto esse caso específico, porque é algo que nos traz um entusiasmo em mostrar que realmente quando a pessoa quer, tem coragem, corre atrás, obviamente com a técnica e com a argumentação certa, tem resultados positivos. Presidente, são tantos os casos que me ocorrem, tantos os casos emblemáticos. Tive um caso emblemático, muito emblemático, de um policial do interior do estado aqui. Eu não vou citar nome por conta das cidade, questões pode de não ética. Eu vou dizer. citar a cidade. Ele era lá de São Gonçalo da Só um Amarante. milagre, não precisa dizer o nome do santo. Pronto. E o caso dele era muito difícil. Acusação pesada, envolvia questão de armas, envolvia. Enfim. Mas ele era uma pessoa muito boa. Isso foi também lá pelos começos, viu? Lá pelos anos de 2012, 2013. E esse cidadão estava marcado para ser demitido da polícia. E pelo fato que era imputado a ele, né? O fato que era imputado a ele. A gravidade da situação. E aí eu perguntei para ele, eu digo, olha, dentro da tua situação, se a gente conseguir que você seja reformado administrativamente, contempla, atende a sua situação? Ô, doutor, seria o céu. Aí eu lutei por esse céu dele. Onde nunca seria possível, dada a natureza do crime, a pena seria demissão. E aí, na época, com muito esforço, muita técnica, a gente mostrou que poderia também ser aplicada a pena de reforma administrativa e disciplinar, que é menos gravosa do que a pena de demissão. E ainda vai proporcional para casa com o salário. E no caso dele especificamente era justo, porque ele tinha 31 anos de polícia. Você viu Ele integral. não seria justo naquela altura ele perder toda a contribuição de uma vida inteira. Eu vou dizer só um nome, Agostinho. Ele me é grato até hoje e me encontra com muita felicidade por ter resolvido essa situação dele. E essa situação dele, ele ficou, recebeu normal, né? Isso há muito tempo, nem existia requerida, não existia nenhuma nem um pensamento de progressão não existia ainda, porque nós estávamos naqueles anos de luta, nos anos árduos, né? Onde nós tivemos aquela greve, o primeiro movimento paredista, e foi uma luta muito árdua. Então, naquele momento ali, nem se pensava em promoção requerida, em haver promoções efetivamente, estava tudo congestionado, né? Então, Agostinho é uma pessoa que ainda hoje me encontra pelos caminhos da vida e é muito grato, muito feliz por ter resolvido, e no processo crime a gente conseguiu a absolvição completa dele. Nesse meio de tempo que eu vim aqui para a Aspra, eu também fui convidado para trabalhar nos municípios no interior do estado. E cheguei, inclusive, a ser procurador-geral do município de São Luís do Puru. E eu já estava na função, já ia encerrando o mandato da prefeita na época, quando foi o então presidente Elisiano Queiroz, em dezembro daquele ano, 2016, eu tinha um outro convite para ir para uma outra procuradoria, e tinha o dela, e o outro prefeito que estava assumindo também queria que eu continuasse, e o Elisiano me convidou para eu vir fazer a coordenação do jurídico da Aspra. 2016. Dezembro de 2016. E aí eu aceitei. E eu saí do cargo lá de procurador-geral, porque na época, então, eu acumulava, né? Trabalhava aqui, trabalhava lá, e também trabalhava no Denox, nos projetos de irrigação do Denox, que ainda hoje eu sou ligado lá a eles. E
comecei a trajetória como coordenador jurídico aqui da Aspra. E foi muita luta que a gente enfrentou, porque eu acho que foram os anos, talvez, em que mais fomos, digamos assim, a melhor expressão é dizer, atacados. Nós fomos atacados por todos os lados, pelo governo, pela CPI, queda de código. Foi, assim, uma verdadeira uma reviravolta que a gente teve que... Eu lembro que na época da CPI, eu revisei 14 ou 15 mil folhas junto com o Rogério e a equipe do financeiro, e eu dizia, olha, vamos encher o pessoal de papel. Eles não querem papel? Vamos encher de papel. E a gente supervisionava cada um desses documentos, que obviamente não foi interessante, foi retirado pelo meu olhar, e nós passamos por esse processo com a recomendação de que somos uma entidade de utilidade pública, né? Dentro do processo da CPI, que foi um processo muito gravoso para nós, da entidade, nós saímos muito fortalecidos, na minha visão, porque foi exposto o que é o propósito nosso, o que é que realmente a gente pode fazer pelo associado, a grandiosidade do projeto que é a Aspra. É algo, e é uma outra grande realização pessoal minha de poder atuar nisso, é porque o enfoque de mudar a vida das pessoas, realmente tocar a vida de um ser humano para melhorar alguma coisa, dá muito sentido ao que a gente é, ao que a gente faz e ao que a gente quer ser. E o que a gente quer ser? Sempre melhor, sempre buscar evoluir, sempre buscar ler um pouco mais, estudar um pouco mais, pensar em alternativas. E antes um pouco do podcast começar, a gente conversava aqui sobre princípios, respeito hierárquico, que não se confunde com o princípio da dignidade da pessoa humana, porque não é porque alguém tem uma patente ou uma graduação diferente que ela vai ter qualquer direito de se sobrepor à sua pessoa. Uma coisa são as prerrogativas e as divisões das funções, outra questão completamente diferente é a dignidade do ser humano. O fato de você ser um ser humano por si só teria que afastar toda essa carga de assédio moral que nós ainda temos com um fardo pesado de uma história ruim, pretérita, que precisa ser reconstruída. Me permita um parênteses, aproveitando a oportunidade. Estivemos nesta semana com a doutora Socorro França, secretária de Direitos Humanos aqui do Governo do Estado, e dentre vários pontos da pauta que nós tratamos com ela, foi exatamente correlacionado ao que ainda, infelizmente, acontece em pleno 2025 na Corporação Polícia Militar, que são os assédios morais e também, como você bem sabe, sexuais. E uma ideia que surgiu nessa reunião, e ela vai tratar com o comandante-geral da Polícia Militar, é você proporcionar um canal externo da corporação, que é o Disque 100, o Disque Denúncia da própria Secretaria de Direitos Humanos. Ou seja, traz uma independência maior, né, descola da possibilidade de influência corporativista Sim. que possa haver na Polícia Militar e traz mais segurança para que o policial militar ele possa denunciar os assédios que, infelizmente, ainda acontecem. Porque o assédio, seja o momento que ele tem qualquer tipo de ameaça de uma transferência ou algo correlacionado, infelizmente, ainda acontece. E o medo ainda paira no ar dentro dos quartéis, porque a pessoa sempre vai pensar em estar sendo prejudicado posteriormente a algo que acontece no dia a dia, dentro das relações interpessoais, nas quais há muito tempo nós lutamos. O Felipe sabe da minha história, o Major sabe um pouco. Eu fui vítima de assédio moral na corporação. Eu já respondi 12 termos acusatórios, sem imaginar um cidadão lá da Itapipoca, aquela porcaria. Um coronel, ele, em 6 meses, eu respondi 5 termos acusatórios. E
depois eu ainda peguei 8 dias de permanência disciplinar. Então, como é que fica abalado a mente do policial desse, né? O cara, às vezes, pensa até numa tragédia, porque ele, internamente no quartel, a todo momento, ele tem uma pressão que vai muito além do seu trabalho. Então, é um tema extremamente relevante, importante, que nós sempre levantamos essa bandeira e trouxemos a doutora Socorro França pela qualidade que ela tem como pessoa, a qualidade técnica e a autoridade que ela é na área de direitos humanos, e exatamente também em razão de ela ser a secretária dessa pasta, para que ela, como sempre foi madrinha nossa, ela possa também nos ajudar a diminuir cada vez mais esse tipo de crime que acontece nos quartéis. E senhores falando de assédio, imaginem lá por volta de 1992, quando eu ingressei na instituição, na época do R-Quero, que é muito popular, você não tinha direito, seu direito estava em uma folha de papel de ofício em branco, né? A gente, o oficial tinha prazer, muitas vezes, na unidade de escola, de lhe mostrar uma folha de ofício em branco e dizer que ali eram os seus direitos, né? E você não tinha sequer direito de ampla defesa, de forma alguma. Tanto que essas punições posteriormente, né, lá por volta de 99, elas foram anuladas. Anulados, é. Mesmo depois de 2003, com o atual Código Disciplinar, que é draconiano, muito ultrapassado, a ampla defesa e o contraditório também era muito fictícia, era do jeito que eles queriam, né? Eu digo Então, isso porque eu ainda sofri muito na pele. então, pois é. Se na sua época era dessa forma, imagina na minha, né? Eu, um pouco mais Sim, sim, no sim. passado, bem mais E distante. nós não tínhamos o jurídico que temos hoje. Não E tem. eu disse Na verdade, o que anteriormente, fortalece realmente é a capacidade Eu vivi essa de pessoas transição para para a poder defender. atualidade hoje, onde o policial, por mais arcaico que seja o nosso código disciplinar, mas ele tem direitos. Mas melhorou. esse direito é garantido graças a profissionais igual o Felipe, porque em 2003 para cá já tinha o Código Disciplinar, né? E eu sofri esse assédio depois, mas nós não tínhamos advogados da ASPA no interior, nós não tínhamos essa condição. Eu digo assim, Essa capilaridade que a gente tem hoje, né? olha, eu consegui anular essa minha punição de 8 dias de permanência disciplinar, foi tirado minha liberdade, fiquei preso dentro do quartel. Aí eu fui atrás de um advogado particular, falei, rapaz, é o seguinte, você tem 50% para dar certo, que eu queria processar o coronel, à época. E 50% para dar errado. E se der errado, você fica no prejuízo. Aí eu, porra, meu irmão, eu vou lá aqui. Então, eu fiquei na dúvida, eu acabei não arriscando. Mas eu tinha coragem de processar ele se fosse preciso. Como eu Se eu falei, pudesse, aliás. eu entrei na Polícia Militar em 1992. E no final de 93, eu passei no segundo concurso, que existia na época o CFS. Só que eu tinha dessas punições arbitrárias, eu não podia levar uma repreensão na época que eu ia cair para o comportamento insuficiente, né? Então fui ali pisando em ovos, como diz a expressão popular, né? E quando eu cheguei no curso, no dia da prova do concurso, eu tive um desentendimento com um aluno do CFS. Cacheagem e tal, dentro do terminal. Isso me rendeu um problema, porque ele permaneceu dentro do Cefap quando ele saiu sargento. Ele era uma turma antes da minha. E ele me perseguiu durante o curso inteiro. Eu não vou entrar em detalhes. Hoje perdoei, é meu amigo hoje. Deixei para lá, né? Mas eu fui punido em julho de 94 por uma situação fictícia, onde ele alegava que ele já era sargento quando o fato aconteceu e que eu já era aluno. O fato tinha acontecido um ano antes, não da forma que ele contou, eu sendo soldado, indo fazer o concurso, e ele sendo aluno do CFS. Eu levei 8 dias, foram anuladas as punições, né? E agora, por ocasião do meu pedido de promoção requerida, no final de 2023, né? Que eu solicitei, quando eu fui puxar lá meus documentos, que a Fed Office foram fazer, estava lá. Eu disse, não pode estar aqui, não foi anulado. Eu disse, não, mas está no seu histórico, está aqui. 8 dias que eu levei, eu passei detido dentro do quartel. Mas tem solução jurídica, viu? Em uma punição fictícia, num fato que existiu um ano antes, né? Não da forma que ele alegava, que ele contou, e eu só não fiquei, porque assim, se eu mudasse comportamento para o insuficiente naquela época, eu só seria promovido um ano depois, quando aniversariasse a minha
primeira punição. Então, eu ficaria aguardando 1 ano para sair sargento. Ele tentou fazer isso, faltava 5 dias para minha última punição completar 1 ano. Ele tentou que essa minha punição fosse publicada nesse período para eu passar mais 1 ano como aluno. Meu Deus. Ele tinha intenção de prejudicar mesmo. E, Coisa. graças a Deus, o máximo que eu consegui, procurando assistente social, comandante de Cefap e tal, ninguém queria me ouvir, foi adiar essa punição, esses 5 dias, para publicar 1 dia depois, e eu não mudar de E não comportamento. trava. Eu consegui sair sargento ali, na última das lutas. Quer dizer, naquela época aconteceu coisa. Eu não sou muito de contar essas coisas, porque eu acho que assim, esse rancor, esse momento meu de rancor que eu guardei por muitos anos, ele passou. Eu Mas vivo a pessoa em outra bota pra realidade, fora, mas com um comentário aqui. Mas olha, nós É. somos o quê? Nós somos o reflexo moral das nossas leis. Aliás, eu reformulo. As nossas leis acabam sendo um reflexo moral do que nós somos. E como moral, entendida como moral, não só que a gente associa moral a bons costumes, etc. Não é só esse pilar, é a vertente da dignidade da pessoa humana. Porque a gente tem que modificar o código que é draconiano com urgência urgentíssima, porque nem código de disciplina não é mais para ser, é para ser código de ética. É ética porque nós já estamos num momento filosófico diferente. Nós já não estamos mais discutindo hierarquia e disciplina, nós estamos discutindo ética. Nós já estamos entendendo nesse momento que existe uma hierarquia e disciplina, que elas são bases norteadoras apenas de organização e divisão de funções. Mas, eticamente falando, eu estou elegendo como prioridade a dignidade da pessoa humana, elegendo como prioridade aquele ser humano enquanto pessoa, enquanto valor, enquanto dotado, a carga dotada de toda a significação pessoal dele, um pai, um filho, tudo que ele precisa ser agregado num novo conceito. Então, eu não falo mais um código disciplinar, eu falo um código de ética. Só um detalhe interessante: o comandante que me puniu, não vou citar o nome, questão ética também, né? Mas o tempo passou, eu, sargento, trabalhando na unidade, no BPTran, ele estava lá comandando, já major, né? Eu tive a oportunidade, ele estava sozinho na sala, eu cheguei para ele, me apresentei, comandante. Queria fazer uma pergunta ao senhor. Lá em 1994, isso já estava 5 anos depois, né? Lá em 1994, o senhor me puniu por uma situação fictícia. O senhor sabia que não existia, o senhor tinha consciência, porque eu expliquei ao senhor. O senhor tem consciência que o senhor me puniu injustamente, não tem? Não, rapaz, aquilo é coisa de unidade escola, passou já, esquece isso aí. Aí eu falei para ele, esquece não. O senhor me tirou a minha liberdade, passei 8 dias trancado naquele quartel ali, injustamente. Eu não deveria estar ali, o senhor me puniu. Não, rapaz, aquilo é coisa de unidade escola, vou deixar para lá. E era dessa forma que as coisas aconteciam naquela época. Quer dizer, para ele era uma situação muito natural, ele dizia, ó, você vai ficar detido durante 8 dias. Tá lá na minha ficha até hoje, né? Tiraram, mas não tiraram. Vamos anular depois, viu? Pode Pois deixar é. que aí o jurídico E- entra. E eu fiz questão Ele de chegar para cancelamento. ele e dizer que ele errou comigo. Mas Não ele, tinha mais o que ele, fazer. ele teve, assim, o pensamento de colocar o pedido de perdão no ar, né? Assim, ainda que indireto, mas ficou. Não, é igual um coronel que é meu amigo. Ele era capitão à época. Aquela história de quem bate esquece, quem apanha lembra, né? Eu não era nem para contar isso aqui, porque quem tem que falar muito é o Felipe. Mas agora eu me lembrei. Ele é um amigo meu, se tornou nosso associado, fez uma fala num café dos veteranos lá em Crateús, me exaltou e disse: se eu sou coronel hoje, graças à luta do Borges e de outras pessoas que tiveram coragem de fazer o que foi feito em 2011, 2012, porque ele tinha já pedido para ir para casa como capitão. E aí depois voltou atrás em 2015, já nos finalmente, saiu major, depois tenente-coronel e foi para casa como coronel Eu fechado. vou revelar, Isso é eu vou maravilha, eu vou revelar um segredo da advocacia da greve de 2011 e 2012. Quando o quartel de Itapoca foi fechado, eu estava lá. É, Foi aperto, viu?
Os meus segredos daquela época tá na caixa preta. Só depois de muito tempo eu falar. Esse daí eu posso revelar porque já foi anistiado, né? Não cabe mais. Se bem Mas que esse todo daí, mundo sabe que eu fui acusado de ser um dos líderes daquela época, Eu né? faço igual aquele programa humorístico, eu prefiro nem comentar. Mas, Felipe, você que é o personagem principal desse podcast enigmático, né? Você que é uma pessoa impoluta, uma pessoa na qual nós temos total deferência e no seu trabalho de advocacia, que vai além da parte técnica, o que que você tem mais a nos trazer relacionado a Aspro, fora da Aspro, a casos concretos ou, de uma forma geral, o que você acredita que tem um fato, enfim, algo que seja importante nessa sua trajetória. eu acho assim que o direito é um instrumento de transformação social. É o maior instrumento de transformação social, é o direito. Inclusive, transforma muito bandido em ficar mais bandido ainda, né? E também Eu não pode, podia perder essa deixa, né? e também pode, por outro lado, transformar realidades perversas em realidades positivas. Esse eixo transformador do direito, e principalmente numa área que é tão assim carente, que é a área dos militares, no sentido desse ponto que você está tocando. A gente precisa superar esses conceitos e preconceitos, porque são situações distintas. Conceitos e preconceitos que existem na instituição, porque se a gente conseguir melhorar, como a gente diz numa linguagem técnica, né? Um nivelamento, se a gente conseguisse um nivelamento, nós teríamos um ambiente de trabalho mais favorável, uma polícia melhor, uma sociedade melhor. Mas, assim, eu me volto, eu posso falar aqui um pouquinho também das coisas que eu faço fora, mas eu queria falar mais mesmo daqui, porque eu penso que defender quem nos defende é uma missão que, por mim, a gente passava aqui horas e horas falando sobre isso, porque é muito cômodo para o juiz, para o promotor, para mim, que estou aqui no ambiente de ar-condicionado, com terno e gravata, é muito cômodo a gente discutir as questões. Agora, aquele que nos defende, que eu disse aqui no começo, nós não nem gravou, mas o termo polícia surge do polis, das polis gregas. Quem eram as polícias? Eram justamente os pequenos exércitos que protegiam as polis gregas, eram as polícias, né? Que eram as cidades. Então, sempre, desde o primeiro conceito histórico, a polícia ela surge para separar a barbárie da civilidade. Então, o bastião de defesa nosso, de toda essa estrutura, de eu poder ser advogado, eu sou advogado porque existe polícia. Eu sou médico porque existe polícia. Por quê? Porque a polícia é o que separa o que não é sociável do que é sociável. Então, é um elemento fundamental. Precisa que haja uma visão de Estado, não uma visão preconceituosa, mas uma visão de entender o ser humano que está ali. E aí, Major e presidente Borges, é até uma questão científica. Às vezes, o policial vai a júri, como nós defendemos recentemente o Tiago Barros e conseguimos a absolvição dele, porque ele foi recebido a balas num beco estreito e ele numa moto. Qual é a reação de qualquer ser humano? É puxar a arma e atirar. Só que isso nós estamos falando de uma situação que são milissegundos que o policial tem para decidir entre agir ou não agir, entre ele viver ou ele não viver. O policial precisa ser defendido com unhas e dentes, com garra, com força. Por quê? Porque ele é quem nos separa da barbárie. Sabe que isso aí já é um corte, né, Lucas? Anota aí. Estamos concluindo o nosso Fala Comandante.
que realmente está num nível extremamente elevado, está lá nos céus. Eu acho que dá para concluir com a TV Metrópolis e a gente deixar mais um pouquinho dele, porque ele tem muito. Fique à vontade Tem também. 3 minutos ainda. Ainda E dá você para. é- Vamos deixar só o comando aqui para a TV Metrópole. Enciclopédia. Um personagem desse quilate, com esse leque de conhecimento que ele tem, a única palavra que veio na minha mente foi essa. A enciclopédia do conhecimento. Vocacionado em defender com técnica e empatia. É a minha luta. Minha mensagem? Sim. Minha mensagem é coragem. Não desistam. Sigam firmes. Todo aquele que luta com coragem e que está ao lado da verdade, Deus protege. De um jeito ou de outro, você vai vencer. Tenha coragem, tenha fé, que Deus não vai lhe abandonar. E vai ter sempre o auxílio técnico das pessoas certas, na hora certa, na sua caminhada. Pode ter certeza. Viu aí, né? Vocês aí da TV Metrópole, que nos acompanharam, pode aplaudir. O homem aqui é bom, o homem é desenrolado. Muito obrigado pela audiência de vocês. Mas se quiser continuar assistindo, Vocês vão lá no YouTube, podcast Fala Comandante ou Fala Comandante Fala Podcast? Comandante Podcast. Eu sabia que eu acertava na segunda opção. Então, ó, muito obrigado a cada um de vocês que estão aí sentados no sofá da sala, nesse sabadão, tomaram o café da manhã já, concluíram, e aí vocês vão ter essa novidade, de forma inédita, óbvio, se é novidade, é inédito. Vocês vão lá para o nosso YouTube, Fala Comandante Podcast, para assistir os últimos 10 minutos desse bate-papo de alto nível com o Dr. Felipe Dávila. Gratidão por você estar sempre nos acompanhando. Um abraço. Valeu, pessoal. Obrigado. Então a gente continua agora Pronto. no YouTube. Marca 10 minutos aí, Lucas, porque senão, meu amigo, aí vão passar muito tempo. E aí, Felipe Dávila? Até nisso, homem, ô meu Deus do céu, este Felipe não tem jeito não, viu, meu rapaz? Foi a primeira vez que está com essa conversa aqui, posterior ao que foi apresentado na TV Metrópole. Então, Felipe, nesses próximos minutos, o que que você poderia trazer de relevância histórica nessas suas andanças na advocacia ou até mesmo na sua vida pessoal, caso você queira compartilhar com a gente? Nas nossas histórias de lutas dos militares, eu compartilhava há pouco com o nosso amigo Major Teles que o Brasil, até o final da era Vargas, 45, né? Isso eu estou dizendo por conta dos contextos históricos do nosso historiador da Polícia Militar, que é o Coronel Aurélio, de quem eu gozo de uma amizade muito próxima e muito me honra ser amigo dele, e bebo da fonte do conhecimento, dos dados históricos que ele teve acesso, e eu, por exemplo, citei essa questão de que não tinha essa diferenciação de quadros oficiais administrativos e oficiais combatentes. Aí não tinha. Chegava a ter coronel do quadro de oficial administrativo e oficial combatente, tanto faz. Onde é que acabou isso? Acabou depois da era Vargas, depois de 45. Então, mas quem foi? Foi o Vargas, o culpado? Eu já tô com raiva dele. O que a gente pensa... Porque hoje, deixar claro aqui o meu pensamento, doa quem doer, ache ruim quem quiser. Existe um preconceito por parte de muitos oficiais que são QOPM, ou seja, o oficial de escola, diante dos oficiais QOAs, que são aqueles, para você entender, o oficial QOA é o praça, o cara que foi, pelo menos, sargento, e seguiu a carreira até ascender ao oficialato. Então, parece que são... É um apartheid. E é um tratamento como se fosse desonroso eles estarem em determinadas posições de comando. Tem lugar que tem comandante, tenente de companhia, que é o OPM, e o capitão Não é. assim, é uma aberração. É um Não vou absurdo. entrar em detalhes, uma mas falta eu de conheço perto respeito. essa realidade. Olha, nós encontramos registros históricos, presidente, que relatam casos de majores, QOA, dos quadros de oficiais administrativos, que, por exemplo, no tempo da coluna Prestes,
que o Brasil viveu de muitas revoluções, até o final de 45, você teve muitas revoluções, a Coluna Prestes foi uma delas. Inclusive teve por Crateús. Lá Teve, conflito aqui no lá. Ceará teve, e assim, então nós encontramos registros históricos de majores que OAs, né, que eram dos quadros oficiais administrativos, que foram nomeados pelo presidente do Estado, que era presidente naquela época, a coronéis, e comandaram determinados regimentos inteiros para combater as revoluções. Quer dizer, o Estado brasileiro teve diversas revoluções e quando o Vargas sai, ele sai num acordo mais ou menos, né? A era Vargas termina com um acordo. Ele faz um acordo para que os militares não entrem no poder, ele sai. Mas dentro desse acordo começou dentro do próprio militarismo, a gente acredita, a haver cisões e divisões, porque começou a ter não, porque você é oficial administrativo, você é oficial combatente, porque você aí seria o combatente aquele que iria para a fronteira, para combate, né? Mas até 64, que é propriamente o momento em que há uma ruptura institucional, assim todos os historiadores comentam, um dos primeiros atos que o Castelo Branco fez foi extinguir o cargo de marechal, sendo ele próprio o último marechal. O marechal só existe em tempo de guerra no Brasil. O último marechal que o Brasil teve, portanto, foi o Marechal Castelo Branco. E todos os outros presidentes que sucederam o Castelo Branco eram generais, não marechais. Quer dizer, a vontade do legislador, ela varia de acordo com o sabor do político da época. Então, nós ainda sofremos hoje, dentro da polícia, aí nós estamos falando especificamente do quadro de oficiais administrativos, mas isso reverbera também no quadro de praças, de uma maneira ainda muito incisiva, muito firme, assim, ficou como se fosse um desalinhamento, sabe? E que não tem contextualização histórica, porque se houvesse uma sustentação histórica, se eu olhasse para o passado e isso nunca tivesse acontecido, eu poderia dizer, não, ó, mas isso nunca aconteceu. Mas no passado não era assim. Houve uma mudança de pensamento. Falar nisso, a gente não pode deixar de chamar o Coronel Aurélio aqui para o podcast. Sim. Importantíssimo. Importantíssimo. Então, eu penso assim, essas diferenças, eu acho assim uma dissonância cognitiva. Por que que tem que ter essa diferença? Qual é o problema de você... Por que que o oficial do quadro administrativo não pode ser coronel? Ele pode ser coronel. Ora, se foi a maior luta para sair tenente-coronel, Não é? que H só para alguns, porque aqui no Ceará tem 3 vagas. Quando, na verdade, sai tenente-coronel na requerida que ele não vai sequer vestir a farda. Só que ele leva o título para casa. Não, eu vejo isso como ainda um grande atraso legislativo. Mas quem atrasa não é o político, porque o político não tem nem noção do que nós estamos falando. É o próprio oficial, que é o A, aliás, que é o OPM, que se acha melhor do que o QOA e impede que aconteça esse tipo de possibilidade de chegar perto de se igualar a eles. Nesse ano de 2025, janeiro mais especificamente, mais de 20 coronéis fechados estavam na Assembleia Legislativa para impedir a emenda da mensagem do governo feita pelo deputado Assis Diniz, que era para que tivesse o critério para a promoção de capitão a major, que é o A, sem a necessidade de vagas, como é em todo o restante das outras promoções. Isso. Promoção regular, 30 mais 30, mas todos esses coronéis estavam lá exatamente porque tudo que chega na Assembleia pelo governo do Estado e tudo que é discutido naquela casa legislativa é ligado para o 01 da Polícia Militar para saber qual é a opinião dele, porque se ele for contrário, juntamente com os outros oficiais, eles não dão continuidade, porque são pessoas de confiança do governo. Explicando melhor o que ele falou aí, o que acontece? Até um dia desses, a última promoção do quadro QA era o posto de major. Aí o que aconteceu?
Por ser o posto de major, eles compararam a promoção do 4QOPM de tenente-coronel a coronel. O que eu quero dizer com isso? Só por merecimento. Entendi. Então, a critério da avaliação de alguém. Não é isso? Aí o major, até hoje, o major, mesmo com a criação, não sendo mais o último posto, né? Major não é mais o último posto. Criou-se o posto de tenente-coronel. Ele continua sendo promovido na ativa apenas por merecimento. É algo que deveria mudar. Presidente, eu vejo assim que nós temos um conceito de meritocracia muito enviesado no país, como um todo, mas especialmente, e esse ponto que o senhor trouxe muito relevante, é que o próprio auto-oficialato muitas vezes não tem conhecimento, por exemplo, desses dados históricos que eu estou trazendo. Se você conversar com eles, você sabia que na época da coluna Prestes teve Mas coronel, qual vai ser a opinião deles? Mesmo QOA, tendo essa constatação, qual vai ser a opinião deles? Eu não vou aqui mencionar sim. para que não se traga muita polêmica. Mas aí eles vão querer atualizar Mas de é uma algo, forma. é algo que deve ser corrigido na lei de promoções, essa questão Isso. da promoção regular para o posto de major, que é o APM. Porque não é mais o último posto, não pode comparar a promoção do tenente-coronel. Agora, só um detalhe: a gente está falando muita coisa interna e a gente tem que lembrar que é o nosso povo, tanto tem da caserna como de fora também. É verdade. Vem que a gente comete esses lapsos aqui como se tivesse conversando só entre nós dois, nós três, sobre coisas muito dentro da corporação. Mas, Felipe, a gente agora tem que concluir, senão vai ficar muito extenso e o pessoal do YouTube, às vezes, não fica tão presente. Então, gostaria que, de uma forma diferente, você fizesse suas considerações finais com relação a você como ser humano, a você como um exímio advogado reconhecido por todos nós como um cara que é brilhante no que faz. Continuemos a luta. Essa luta é constante. A modificação das estruturas sociais depende dessa luta. E essa luta ela é construída, inclusive, a partir de aqui, do diálogo e da possibilidade que as pessoas têm de ouvir esse diálogo, pensar, refletir e, dentro dessa reflexão, buscar escolhas melhores nos momentos oportunos, ou seja, na hora de votar. Então, precisamos refletir, reconhecer líderes, encontrar novos líderes e buscar novos caminhos. Eu penso dessa forma. Excelente, Felipe. É a chamada consciência que tem que pairar na mente de um grupo de pessoas que vão influenciar na população de maneira geral, porque a população tem que acordar, sair das amarras do clientelismo, a própria tropa, né, que são pessoas que evoluíram muito no aspecto intelectual, pelo ingresso, pela formação. Nós temos que fazer valer o nosso direito de voto, mas compreendendo que tem um valor que tem que ser realmente bem aproveitado. Quando você avalia o próprio Congresso Nacional, tem figuras que lá estão que fazem vergonha. E você se pergunta como é que eles foram parar lá. Eles não são ETs, eles não caíram de naves extraterrestres. Esses caras foram votados. E aí, por qual motivo o nosso povo está colocando indivíduos igual a esses? Quando você avalia os dois principais personagens da política nacional, rapaz, como é que pode? Então, é algo que a gente, no final das contas, percebe que nada mais é que a classe política é o reflexo da sociedade. Então, a sociedade também tem que assumir sua responsabilidade e buscar pesquisar mais sobre os candidatos, quem já tem mandato, saber o que ele está realmente desempenhando, porque tem muito cara hoje, Felipe, que também tem muita inteligência para fazer videozinho para corte na rede social. É verdade. E aí vai procurar a produção legislativa dele, não tem quase nada. Manipular a opinião pública. Mas, enfim, né? Antes, a população era manipulada pelas TVs e rádios, hoje é pelo algoritmo das redes sociais. Eita, meu amigo, mas vai dar certo. Felipe? Aí vem o discernimento, né, para você escolher, separar o joio do trigo. Com certeza. Doutor Felipe Dávila, gratidão por você. Eu que agradeço, fiquei muito honrado em estar nessa tribuna hoje aqui, dividindo
com vocês. Uma satisfação Esses imensa momentos, de tê-lo. essa no nosso alegria. podcast. O homem aqui tornou-se seu fã, perceptivelmente. Muito obrigado, meu Sem irmão. dúvidas. E Obrigado. que a gente possa ter outros bate-papos que vai além do Fala Comandante, né? A gente há muito tempo tem sempre essas interlocuções, seja lá na Zena, seja aqui na presidência, seja onde for, seja no churrasco na sua casa, como já Exato. aconteceu algumas vezes, para que a gente possa sempre estar bebendo dessa fonte de inteligência que é o Dr. Felipe Dávila. Muito obrigado, meu irmão. Valeu, valeu, valeu. E obrigado a você que está aí com o celularzinho na mão, que se manteve firme até agora, porque de fato é um momento de adquirir conhecimento, porque não é todo dia que nós temos uma figura inteligente de alto nível igual o Dr. Felipe Dávila. Muito obrigado a cada um que nos assistiu. Não se esquece de se inscrever, acionar o sininho para que você seja notificado e tenha também outras entrevistas com pessoas que terão histórias inspiradoras para apresentar para você. Até a próxima. Meu respeito e minha continência. Fala, comandante. Valeu.